coração. É Ele quem toma qualquer decisão. Se Ele decide, ninguém para Ele. Olá, meus irmãos, graça e paz, na bondade e na esperança do nosso Deus. Um prazer estar aqui nesta tarde, começando o programa Fé que Faz, um programa que nós estamos buscando um novo modelo, um novo conceito, um conteúdo para oferecer para você, um conteúdo edificante para as suas vidas. E hoje nós estamos aqui com alguns temas oportunos e nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês que estão assistindo nesse momento, esses blocos que nós vamos ter a oportunidade de assistir agora no programa. Mas antes de tudo, eu quero deixar um texto inicial. Gostaria de começar aqui lendo o Salmo 25, versículo 21, com a palavra que diz assim: porque a minha esperança está em ti. Porque a minha esperança está em ti. Começar o programa falando de esperança, falando de fé, de confiança. Sabemos que somos diariamente provados diante de tantas adversidades da vida e que não podemos perder a esperança em momento nenhum. Estar focado em Deus, independente do problema, independente da circunstância. É essa a orientação da palavra. E nós começamos o programa com essa mensagem de esperança. A esperança não por si só, em esperar, mas a esperança em Deus. A diferença está aí. Esperar, ter esperança em um sistema, em uma ideologia, ter esperança na sua própria capacidade é uma coisa, esperar em Deus é outra. E a Bíblia nos autoriza a esperar em Deus, porque Deus não frustra os seus desígnios, nem os seus propósitos. E nós vamos começar com essa mensagem de esperança. E quero fazer neste momento aqui, compartilhar com todos vocês um momento de oração. Quero que você que esteja agora participando, assistindo esse programa, possa parar um momento e vamos orar e vamos entregar este momento especial a Deus, momento de oração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade, agradecemos pela tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos, Senhor, diante da tua presença, invocando, te adorando, tendo a experiência sobrenatural de ter intimidade contigo. Porque a razão maior da vida, Senhor, não é as conquistas temporais, mas a razão maior da vida é estar na tua presença, é viver para ti, é te amar. Sim, eis o significado maior da nossa existência. E muito obrigado, Deus, por termos conhecimento e compreensão desta verdade. Abençoa cada pessoa que está assistindo esse programa agora, que está em seu lar, está assistindo, tendo a oportunidade de nos ver neste momento, que o Senhor possa agora direcionar tuas bênçãos para estas vidas. Bem, irmãos, nós vamos começar o programa e eu quero neste momento, aproveitando que é um programa também que tem um caráter missionário, nós vamos passar para você uma matéria muito interessante no giro missionário desta semana, de um país que está vivenciando um momento muito difícil, os cristãos estão vivenciando esta guerra. Nós vamos agora assistir o giro missionário. Cristãos da Síria estão fugindo do terror e da fome por causa da guerra civil. O conflito no país está atingindo 10% da população de fé cristã, num país de maioria muçulmana. Os cristãos estão fugindo para campos de refugiados em países vizinhos. Como a guerra civil na Síria atingiu níveis sem precedentes de terror, de acordo com a ONU, os cristãos são forçados a fugir de suas casas para escapar da violência do conflito. Um dos piores ataques ocorreu na metade de janeiro, quando mais de 100 pessoas foram encontradas mortas perto da cidade de Homs, cuja maioria da população é cristã. Atualmente existem mais de 2 milhões de cristãos no país, correspondendo a 10% da população da Síria. Eles devem enfrentar fome e falta de cuidados médicos neste período de conflito. Oremos esses dias para que a igreja se mobilize e ajude tanto os cristãos da Síria quanto os não cristãos. Bem, irmão, vocês assistiram aí agora uma matéria muito interessante, falando de um problema atual, onde, quando a gente trata de missões,
a gente trata de missões, a gente tem uma visualização apenas de América Latina, onde temos um percentual muito alto de evangélicos, de protestantes. Mas quando partimos para uma análise global da situação, o que é que nós podemos constatar? Podemos ver uma triste realidade de que o mundo ainda não está evangelizado. Hoje nós temos 3 bilhões de pessoas que vivem na janela 1040, onde vivem em países que estão praticamente fechados pelo sistema político, religioso, são países religiosos e dominados praticamente pelo islamismo. E existe um embate muito grande da oportunidade de se pregar o evangelho. Você sabe o que significa 3 bilhões de pessoas no mundo que não conhecem o evangelho? É uma triste realidade. E nós estamos aqui diante de um país agora que está vivendo uma guerra civil muito intensa, que já dura quase 2 anos, onde já morreram 70 mil pessoas. E existe uma igreja lá que está vivenciando esse dilema, essa guerra. Irmãos que estão sendo tirados de suas casas, igrejas que estão sendo destruídas pelos radicais que estão querendo derrubar o governo. Existe um dilema político no país, mas a igreja está nesse dilema e está vivenciando de uma maneira dolorosa. Nós temos aí campos de refugiados, de irmãos que estão sendo arrancados de casa, estão morando, passando fome e necessidade em um país que está em guerra. Aí a minha pergunta para você é o seguinte: como nós, evangélicos, podemos entender e aceitar esse fato? Temos que orar, porque são 2 milhões de refugiados, 2 milhões de pessoas que estão procurando o pão diário. É um país que é islâmico, é um país que, apesar de ter uma liberdade para o evangelho, é uma liberdade vigiada, é uma liberdade onde não se existe total possibilidade de se abrir uma igreja, de pregar o evangelho, de anunciar o Senhor Jesus, mesmo com a liberdade. Por quê? Porque os radicais islâmicos não permitem. Nós temos notícias aí de missionários que foram mortos na Síria. Nós temos notícias aí de mulheres que são estrupadas diariamente. Nós temos notícias aí de crianças cristãs, de famílias cristãs, que são usadas como escudo em campos de batalha. Então, a situação é extremamente dolorosa. E nós temos que nos mobilizar através de um trabalho missionário na sua igreja, através da oração, através da busca de uma participação mais efetiva diante do quadro da realidade missionária, sobretudo na Síria, onde a matéria trata sobre a Síria, o campo de refugiados na Síria. E a minha orientação, a minha mensagem para nós que cuidamos da parte missionária da igreja é que nós devemos orar pela Síria. Nós devemos orar pelos prisioneiros em campo de refugiados na Síria. Nós devemos orar pelas crianças que estão sendo vitimadas da sua infância, crianças que estão sendo lançadas no mundo adulto de uma maneira dolorosa e difícil, estão vivenciando traumas, estão passando fome. Então, irmão, o quadro é triste e trágico. Enquanto nós temos uma igreja na América Latina que tem a oportunidade de vivenciar a liberdade, uma igreja rica, uma igreja que tem a oportunidade de ter um rendimento que dê sustentação a um cronograma de atividades que possibilita ter grandes templos e, sobretudo, a liberdade. Nós estamos, ao mesmo momento, diante de nós, de um quadro trágico. Uma igreja que está pedindo para que a igreja da América Latina ore, a igreja do Brasil ore pela Síria, porque o quadro é trágico. Daí pode acontecer uma grande guerra mundial, porque existe uma situação geopolítica complicada. Estados Unidos, Israel, Irã, China, União Soviética estão envolvidos de uma forma ou de outra com essa situação da Síria. Mas o mundo vergonhosamente assiste esse quadro. Não existe uma intervenção, não existe uma preocupação das nações para que possa finalizar esse conflito que já dura 2 anos. 2 anos esse conflito. Então, irmão, vamos orar pela Síria, porque o trabalho missionário começa em casa, começa aqui, é o trabalho desenvolvido no evangelismo, nos bairros, sim, é o trabalho da doação, da oração, mas existe uma igreja mundial, uma igreja no planeta Terra, e todos nós somos irmãos. E o irmão que sofre na Síria, a igreja se compadece da sua dor neste momento. Agora, irmãos, aproveitando a oportunidade, eu quero trazer para vocês também um quadro muito interessante. Já que falamos agora do giro missionário, agora nós vamos entrar no quadro Curiosidades.
eu tenho aqui uma pergunta muito interessante para você que gosta de conhecer a Bíblia mais profundamente. Uma pergunta que traz assim uma elucidação sobre grandes questionamentos da nossa fé. Essa semana eu estive com uma pessoa, ela me perguntou, já que ela está fazendo um nível superior e ela teve um contato mais íntimo e pessoal com a concepção científica, o modelo de entender o mundo. Ela me perguntou, o que é que a Bíblia fala? Podemos entender que Adão e Eva seriam reais, pessoas reais ou mitos? Ela me fez essa pergunta dentro de uma visão científica, porque a ciência não considera Adão e Eva como pessoas reais, mas apenas como uma alegoria, símbolos, um mito de uma religião. E eu quero trazer para vocês neste momento, neste programa, uma análise interessante sobre essa questão. Você vai aprender bastante porque é um assunto que traz assim uma reflexão profunda sobre toda a doutrina cristã. Porque quando nós analisamos um texto na Bíblia, nós não podemos analisar o texto de maneira isolada. Nós temos que analisar dentro de um conjunto de pensamento. Você pega uma análise de Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2 e 3. Você não pode apenas se limitar a entender Adão e Eva, a sua situação como personagem, a sua experiência da queda, apenas no capítulo 2 e 3 de Gênesis. Você precisa expandir a compreensão para outros textos. Você precisa entender o que é que os outros textos pensam sobre Adão e Eva. Ela me perguntando se seria ou não seria mitos. É claro que não pode ser mitos. É evidente que não pode ser mitos. Porque se nós colocássemos a nossa origem, a origem da Bíblia, de Gênesis, como uma experiência alegórica ou figurativa, nós estaríamos cometendo um erro que desabaria toda a nossa fé. Desabaria todos os pilares da fé cristã. Porque a nossa fé ela se fundamenta na compreensão de que Adão e Eva foram personagens, pessoas que vivenciaram uma experiência. Porque aí nós vamos entender o que significa a queda, nós vamos entender a ideia e o conceito do humanismo cristão, nós vamos ter uma compreensão do que é a antropologia cristã. O homem inserido dentro de um contexto criado por Deus. Então nós não podemos achar que a religião cristã, ela se fundamenta em um mito, porque nós estaríamos incorrendo num erro gravíssimo, nós estaríamos contradizendo todo o restante da Bíblia. É porque esse dilema existe, claro que existe, entre a ciência e existe entre a teologia. O dilema entre a ciência e a teologia. Quando o iluminismo no século XVIII despertou no mundo, e daí surgiu um modelo científico de pensar a vida, e dentro desse modelo científico surgiu o darwinismo, a teoria da evolução. A teoria da evolução. A compreensão de que nós não viemos de um ser da mesma espécie, mas que nós evoluímos de uma espécie inferior, que seria o nosso ancestral macaco. Agora, parte do princípio. A teoria darwinista compreende o mundo a partir de um processo evolutivo. E nós compreendemos o mundo através da figura real de Adão e Eva. Adão e Eva como personagens e figuras reais do cenário bíblico. Esse dilema e esse embate, qual é o tipo e modelo que nós devemos acreditar? Na escola se ensina o darwinismo, se ensina a teoria evolucionista. Se ensina de que a teoria é a concepção maior que nós podemos compreender da nossa origem, mas ainda levando em consideração que é uma teoria. Nós não podemos compreender o evolucionismo como uma concepção fiel, inquestionável e absoluta da origem da vida. Eu ainda defendo e creio e sempre defenderei o que a Bíblia diz. Mesmo que eu não compreenda muitas vezes o sentido, a essência, a profundidade dessa lição aqui, mas é o que a Bíblia diz, porque nós temos um pensamento que se estende durante toda a Bíblia. Nós temos a ideia de uma genealogia na Bíblia que diz que Adão teve filhos. Nós temos uma genealogia na Bíblia que diz que Adão teve filhos. De onde veio Abel? De onde veio Caim? De onde veio Enos?
Nós temos uma compreensão na Bíblia de que, em 1 Crônica, capítulo 1, versículo 1, de que Adão foi o homem, o início de tudo. Então, irmãos, a minha concepção de humanismo, de cristianismo, se fundamenta na ideia real de que Adão foi um personagem. Um personagem que tem todo o seu processo histórico na palavra de Deus. Aí eu já posso partir para adiante, porque eu não entro mais na questão apenas da criação do homem. Eu entro na questão da salvação do homem. A Bíblia se estende de Adão até Cristo. E nós podemos ver o próprio Jesus reforçando a existência de Adão como uma figura, um personagem, um ente histórico. Nós podemos ver em Lucas capítulo 3 que Lucas, antes de adentrar no texto da tentação de Jesus, ele usa a genealogia de Jesus chegando até Adão. Então nós não podemos imaginar de que a genealogia de Jesus fosse direcionada para um mito, para um personagem que foi criado na mente alegórica de um sábio para expressar algumas verdades que ele não tinha compreensão. Mas a Bíblia não trata dessa questão, a Bíblia trata que existe uma genealogia, existe uma relação entre Cristo e Adão. Paulo usa em Romanos, no seu ensino sobre o pecado, a figura de Adão como o primeiro homem e a figura de Jesus como o segundo homem, mostrando que através de Adão entrou a morte e através de Cristo entrou a vida, que Cristo é o modelo de Deus que foi fracassado em Adão, porque Adão pecou. E como o pecado está inerentemente ligado à raça humana, a salvação veio por Cristo. Paulo, lá em Coríntios capítulo 15, também ele fala sobre a ressurreição. Ele fala também, ele compara Adão com Jesus de forma diferente, mostrando os caminhos de que Adão, os caminhos que se desdobraram na vida de Adão, os caminhos que se desdobraram na vida de Cristo. Adão como um ser mortal, onde o pecado entrou na vida humana através de uma transgressão voluntária, consciente de Adão, e como a salvação entrou na vida do homem através de um ato de obediência de um homem. Então nós só temos dois modelos de humanidade, segundo a Bíblia. Nós só temos o modelo, o paradigma de Adão e o paradigma de Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo, porque Adão é o modelo mal sucedido. Adão é a morte. Adão é o exemplo de um pecado que entrou na raça humana através de uma transgressão. Nós temos o exemplo, e Cristo é o exemplo da vida. Cristo é o exemplo daquele que obedeceu, daquele que trouxe para a vida humana esperança. Como a morte dominou até Adão, a vida agora domina através de Jesus. Aquele que está em Cristo tem expectativa. Aquele que está em Cristo tem a certeza de que a vida não se resume à esfera biológica. A vida não se resume a uma compreensão materialista da própria existência. Porque Cristo é o centro. Cristo é o epicentro de toda a teologia de Deus. Nele encontramos o modelo que Deus desejou criar para a humanidade através de Adão. O modelo de eternidade, o modelo de caráter, o modelo de substancialidade divina, do homem que pode ter a intimidade profunda e real com Deus pela a sua essência. Isso são mistérios revelados na palavra. São mistérios que nós devemos entender. E o embate com a ciência muitas vezes nos leva a crer, mas como nós podemos defender uma palavra se nós temos uma ciência que segue totalmente o contrário ao que a Bíblia defende? Eu creio na ciência. Eu creio que a ciência é um instrumento extraordinário de estudar o mundo, de organizar a existência humana. Mas a ciência não é uma palavra absoluta. A ciência, ela não tem uma palavra definitiva em muitas questões. Ela se traduz através das experiências e erros e tentativas. A ciência não é uma última palavra. Nós não podemos achar que porque a ciência diz algo que esteja automaticamente seja confirmado como verdade. Não podemos entender dessa forma. A ciência trabalha de tentativas e erros e está comprovado na história humana.
A ciência vem se modando, se adaptando aos erros, propondo novos desafios, criando novos enigmas, resolvendo novos enigmas. Ela não tem a palavra final. Eu tenho diante de mim 2 paradigmas de mundo. Eu tenho a ciência, eu tenho Jesus. Eu tenho a ciência, eu tenho a fé. Eu aceito a ciência quando se trata da saúde, eu aceito a ciência quando se trata de compreender o mundo físico e material, mas não aceito ela quando ela trata da origem do ser humano, abrindo mão de Deus, de um ser espiritual. A vida humana não é resultado de fatores biológicos. Não temos como entender, não podemos aceitar que o ser humano é produto do mero acaso, que o ser humano é produto de leis orgânicas, biológicas, que rege impessoalmente o universo. Eu não posso entender assim. Por quê? Porque a minha concepção de dignidade humana é outra. Enquanto o darwinismo diz que o homem evoluiu, a palavra de Deus diz que o homem involuiu em Adão. Que o homem tinha plenitude de comunhão, plenitude de compreensão, plenitude de inteligência e plenitude de sabedoria. Ele perdeu isso quando o pecado entrou na raça humana. O pecado, ele desestruturou a vida humana. A partir daí, Deus começou um projeto para recuperar essa dignidade, essa imagem e semelhança que estava no homem, mas que foi perdida pelo pecado. Cristo Jesus é esse projeto. Cristo é a última palavra em termos de salvação, de esperança, de sobrevivência, de origem e de fim da vida humana. Eu não creio além de Jesus em mais nada. Eu acredito que Jesus é a última palavra e ele disse que a morte não tem poder sobre o ser humano quando está em Cristo. Ele diz que temos que ter esperança e de que nós estamos em Deus, nós viemos de Deus. Então, é a última palavra. Jesus é a última palavra. E nós não podemos entender uma teologia que admita trabalhar nos dois ângulos da existência humana. Existe dentro da teologia uma certa cumplicidade, essa teologia liberal, que acha que o ser humano, nós podemos entender a vida numa concepção de que o homem veio do macaco, de que o darwinismo está certo, mas de quem criou tudo isso foi Deus. Como Deus poderia se propor a criar um ser humano a partir de um ancestral inferior? Esse dilema que eu não consigo entender, já que a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus e que Ele tem todo o poder. Eu não consigo entender. Como é que nós podemos entender uma concepção de evolução e teísmo juntos? E a Igreja Católica cometeu um mal terrível com João Paulo II, que ele foi defender na TV de que o darwinismo estava certo, ele estava defendendo um evolucionismo teísta, de que o homem veio do macaco, mas que foi Deus que criou o macaco. Não existe dentro da visão cristã a possibilidade de a gente entender imagem de Deus, semelhança de Deus com a ideia de evolucionismo, porque a concepção moral que Deus tem do ser humano não subsiste diante do darwinismo. A concepção moral de Deus sobre o ser humano só é possível se entendermos que algo errado aconteceu com a história do ser humano aqui na Terra. Isso se chama pecado. O evolucionismo não compreende o pecado como uma transgressão voluntária e consciente, uma desobediência. O evolucionismo entende que a vida ela é assim mesmo. Ela é o acaso, ela é aleatória, ela tem as suas contradições, a lei do mais forte, a seleção natural, de que a moral é uma questão mais como um produto cultural arranjado de uma sociedade. A Bíblia não entende isso. Nós somos seres que nós nascemos e a nossa consciência já traz embutida em nós a sede de Deus, a sede de algo desconhecido. Em algum lugar existe alguém que me criou. Mesmo eu não tendo consciência disso, aí eu busco na religião, eu busco na simbologia religiosa, no ritualismo. Toda a manifestação religiosa, irmão, no mundo foi produzido em cima da concepção de que o homem estava precisando de algo, mas não compreendia o que era isso. E o Evangelho é essa compreensão. Para terminar, eu quero deixar para vocês um texto em Atos 17, quando Paulo chega no berço da filosofia grega. Paulo chega em Atenas, no Areópago, diante dos filósofos gregos que tinham uma cosmovisão de mundo
de forças naturais, onde uma filosofia que negava a existência de um Deus criador e sustentador e mantenedor do universo. E Paulo, pregando aqueles habitantes daquela cidade, que é a referência da filosofia, ele diz assim no capítulo 17, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que é para mim o resumo de toda a concepção antropológica, filosófica e teológica de Deus. Olha o que ele diz, versículo 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Irmãos, o que Paulo consegue agregar nesses 2 versículos aqui é o resumo de toda a compreensão que nós podemos ter da vida. Nele nos movemos, nele existimos. Preste atenção, irmão, só para concluir essa mensagem. Nele nos movemos, porque Paulo propositadamente usou essas 3 expressões aqui: movemos, existimos e vivemos. Porque ele estava querendo traduzir para uma filosofia grega que a vida, que todo movimento e que toda existência, nada, absolutamente nada, estaria fora do propósito onipotente do Deus Todo-Poderoso. Então toda a filosofia de Paulo, toda a compreensão, toda a cosmovisão de Paulo de mundo só se sustentava quando Deus estava sentado no trono. Quando Deus é o Criador, sustentador, mantenedor e Criador da vida. Então, irmãos, eu, nesta tarde aqui, neste momento, eu não estou aqui querendo ser um radical, um fundamentalista, achando que a ciência não tem o seu valor. Tem o seu valor, mas a ciência tem os seus limites. Eu quero aqui defender o evangelho integral, o evangelho da queda, o evangelho do pecado, mas o evangelho da restauração. Então, quando eu trato de restauração, eu não posso de tirar Adão do seu sentido histórico. Quando eu falo de Cristo, eu tenho que lembrar de Adão. Quando eu lembro de Cristo, o novo paradigma de humanidade, eu tenho que lembrar de Adão, o paradigma antigo, fracassado, cujo pecado arrancou-lhe toda a dignidade e a imagem de Deus. Nós estamos aqui diante da palavra que é vida, é explicação para o mundo, é explicação para a vida, para a existência. Porque a ciência não conforta o coração, só Deus conforta o coração. A ciência tem uma palavra, um modelo organizado de entender o mundo. Mas Cristo, além de te oferecer uma compreensão de mundo, Ele te oferece o sossego espiritual. Ele te dá a possibilidade de tu sair dessa inquietude existencial. Não adianta a tua mente estar preenchida de fórmulas. É preciso que o teu coração esteja cheio de um significado para a existência. E só Cristo pode oferecer isso. Vamos orar neste momento especial, na defesa de que Adão não é um mito. Adão é uma figura real. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade da salvação, pela graça, pela virtude, pela compreensão da vida. Nós sabemos que em Adão reside a morte, mas sabemos que a última palavra não é Adão. A última palavra é Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a morte na cruz. E nós estamos aqui para propagar esta verdade, a verdade que dá serenidade à alma, a verdade que transforma as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado de coração pelo Evangelho, pelas boas novas, pela palavra que nos dá segurança, em nome de Jesus. Bem, irmãos, neste momento, continuando esse momento especial, o programa, nós vamos agora ter a oportunidade de assistir uma entrevista especial com o cantor Marcelo Carvalho. Vocês vão assistir agora Marcelo Carvalho no bloco Entrevista.
Bem, irmãos, estamos aqui hoje no programa Fé que Faz com o presbítero Marcelo Carvalho. É um prazer recebê-lo aqui para essa pequena entrevista que nós vamos conhecer um pouco do trabalho de Marcelo Carvalho. Graças a Deus, Deus abençoe a todos que estão ouvindo este programa e que ele seja de instrumento de edificação espiritual para a vossa vida. O presbítero Marcelo Carvalho é da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Assembleia de Deus, e nós gostaríamos que você falasse um pouco do seu ministério, já que você prega, já que você canta, desenvolve esse trabalho. Fale-nos um pouco desse ministério. Eu creio que Deus me abençoou com o talento de cantar, e isso ficou evidente quando eu aceitei Jesus, quando o Senhor também, além do talento, me revestiu com uma unção maravilhosa, me capacitou para que este meu talento de cantar fosse aplicado em prol do reino de Deus. A música cristã evangélica, nesses últimos anos, passou por grandes mudanças, grandes transformações. Hoje nós temos cantores que têm um porte, uma capacidade de juntar centenas de milhares de pessoas. A música gospel cristã, ela passou por essa mudança. Como é que você enxerga isso? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos? Do meu ponto de vista, o mundo é muito dinâmico. E junto com essa dinâmica do mundo, a igreja não fica de fora, muito menos o Ministério do Louvor, né? Eu acho que toda essa evolução que tem acompanhado a música gospel, ela é fruto da dinâmica do próprio mundo, né? O mundo ele se evolui a cada dia e o normal é que os seres humanos que habitam nele também se evoluam. E não fica de fora também o Ministério do Louvor, está sempre evoluindo. Tem os seus pontos benéficos, eu acho que isso é o que pesa mais, mas não podemos deixar de perder o foco, que o verdadeiro louvor é direcionado a Deus e tem que tocar o coração de Deus. Existe um perigo muito grande para quem quer desenvolver o Ministério do Louvor. Cantar é a fama, é a ostentação, é um sucesso. Qual o conselho que você daria, que você imagina que seria o perfil ideal para se desenvolver um Ministério de Louvor? No início da minha fé, um versículo me marcou muito. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E até hoje eu reflito sobre isso. Quando Deus está no ministério, está atuando, não tem como esconder, né? A evidência é real e a tendência é o crescimento, tanto da imagem quanto do ministério da pessoa que está adorando ao Senhor. Agora nós vamos ter a oportunidade de vê-lo tocando também. Ele vai cantar um louvor para o nosso Deus agora, no momento desse programa. Qual seria o louvor, Marcelo? Poderoso Deus, que revela a grandeza de Deus, né? Em todos os tempos, em todas as estações, em todos os governos, não há como se negar. Amém. Que nós temos um poderoso Deus. Amém. Vamos lá, vamos ver a apresentação de Marcelo Carvalho. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus,
poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Amém. Bem, irmãos, depois deste louvor maravilhoso aí com Marcelo Carvalho, que para mim ele tem um estilo de louvor maravilhoso, eu gosto muito do trabalho dele, vamos terminar o programa e eu quero desde já agradecer a todos vocês que estão assistindo nesse momento, compartilhando esse conteúdo. Eu quero que Deus abençoe a todos e que possamos estar aqui na próxima semana com um novo conteúdo, com a nova proposta. E que Deus possa abençoar verdadeiramente a todos vocês, que as bênçãos celestiais sejam derramadas na vida de todos vocês e que, lembre-se, aquele problema que você está vivendo, aquela dificuldade, é a lei da concentração. Tudo que a gente se concentra, aumenta. Então, tira o olho do problema e se concentre em Deus. A lógica das Escrituras é essa. Olhe para Ele, porque Ele é poderoso Deus. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Programa Fé que Faz. Até a próxima semana aqui nós estaremos novamente com um novo programa. É Ele quem toma qualquer decisão. Se Ele decide, ninguém para Ele